Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 28 de setembro. Essa é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Servidores do Legislativo vão aderir à Fundação de Previdência Complementar do Executivo. O Senado deve criar comissão especial de juristas para a reforma da Lei de Execuções Penais. O projeto pretende revelar para o consumidor tributos que incidem nos produtos e serviços. E há 9 dias das eleições, conheça o que faz e representa um vereador. Agora, no Senado em Dia. O Legislativo decidiu aderir à Fundação de Previdência Complementar do Poder Executivo. Regulamentada pelo governo federal na semana passada, a FUNPRESP deve começar a funcionar em 2013. No decreto que criou a Fundação Nacional de Previdência Complementar do Servidor Público, o governo definiu os prazos para que a FUNPRESP comece a funcionar. Até janeiro, vão ser feitos o estatuto, o regulamento dos planos de benefícios e a nomeação dos integrantes dos conselhos administrativo e fiscal. A partir do dia 1º de fevereiro de 2013, todos os profissionais que ingressarem no serviço público terão um novo regime previdenciário. Se quiserem receber uma aposentadoria maior que o teto do INSS, cerca de R$ 3.900, vão ter que contribuir para a FUNPRESP. A Fundação vai oferecer planos de previdência complementar que variam de acordo com a contribuição. A lei que determinou a criação da FUNPRESP estabeleceu que os poderes executivo, judiciário e legislativo poderiam ter cada um a sua própria fundação. Essa divisão iria gerar fundos menores, com mais custos e menos capacidade de investimento. Por isso, o Senado, a Câmara dos Deputados e o Tribunal de Contas da União decidiram aderir à fundação já criada pelo Poder Executivo. A diretora-geral do Senado informou que o Legislativo aguarda apenas a regulamentação do Ministério do Planejamento para fazer a adesão formal. Ela disse que a opção foi resultado de uma avaliação técnica. 2 consultores do Senado, com mais 2 consultores da Câmara e 2 consultores do TCU que analisaram tecnicamente a questão. Nós chegamos à conclusão de que nós não tínhamos, no momento, condições de arcar com a criação do fundo sozinho. Por quê? Porque o Senado, a Câmara e o TCU junto não têm uma capacidade de reposição de recursos humanos que permitam criar um fundo de previdência própria a curto e a médio prazo. Este consultor do Senado afirma que, mesmo com a adesão, os servidores do Legislativo vão ter planos de previdência específicos. Os recursos desses servidores, para a aposentadoria deles, não vai se misturar aos recursos dos servidores do Executivo e cada plano de benefício administrado de maneira independente também vai precisar de um comitê de gestão de investimentos também diferenciado. O Senado pode criar uma comissão especial de juristas para estudar a reforma da Lei de Execuções Penais. O requerimento é de autoria do presidente do Senado, José Sarney, e precisa ser votado pelo plenário. A comissão, depois de criada, terá 60 dias para apresentar uma proposta. A Lei de Execuções Penais define como um condenado vai cumprir as penas estabelecidas pela Justiça. A lei é de 1984 e já sofreu 14 alterações. O requerimento do senador José Sarney pretende instituir uma comissão de 11 juristas para atualizar as regras. O trabalho deles não vai ser remunerado. A comissão realizará audiências públicas e também vai receber sugestões da população. Faltam 9 dias para as eleições. Em 7 de outubro, quase 140 milhões de brasileiros vão escolher prefeitos e vereadores nos mais de 5.500 municípios do país. Só o Distrito Federal não vota neste ano. E a TV Senado acompanha o momento mais importante da democracia. Começamos com a votação para o Legislativo. Você sabe o que faz um vereador? Qual o papel de uma Câmara Municipal? Confira na reportagem de Glauciene Lara. Está na Constituição. O município pode ter de 9 a 55 vereadores, de acordo com o número de habitantes. O vereador, quando é eleito, ele recebe o mandato do eleitor para dizer, me represente lá na Câmara para você aprovar as leis e para fiscalizar a prefeitura. Este ano, mais de 400 mil candidatos disputam as quase 57.500 vagas.
5.500 vereadores a mais do que na última eleição. Nem sempre o aumento do número de vereadores implica numa melhoria de qualidade legislativa, implica numa produção legislativa melhor. Com 18 anos de idade, o cidadão já pode ser vereador, mas eles são apenas 1% dos candidatos. Quase 70% têm de 35 a 59 anos. As mulheres são 1/3 dos candidatos. Quanto à escolaridade, 36% têm ensino médio completo e 18% concluíram curso superior. A Câmara Municipal é a casa legislativa mais antiga do país. A primeira foi criada quase 300 anos antes do Congresso, em 1532. Foi na capitania hereditária de São Vicente. Desde aquela época, as câmaras têm atuação localizada. Elas não podem criar leis de competência exclusiva dos estados e da União. Tudo aquilo que diz respeito à comunidade local, que não for relacionado a impostos, tributos federais, taxas e contribuições federais ou estaduais, o município pode tratar. Independentes, mas não isoladas. As câmaras municipais formam uma rede com as outras casas legislativas e o Congresso por meio do Interleges, um órgão do Senado em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Interleges está aí justamente para auxiliar essas pequenas câmaras municipais ou esses municípios que ainda não desenvolveram para integrar, para entrar nesse meio da comunicação em massa por internet, para entrar no meio da informatização. 4.000 câmaras já receberam computadores e os portais de 400 casas estão hospedados aqui, sem custos. Infelizmente, nós descobrimos até que existem câmaras que não podem receber o nosso auxílio hoje, porque são cidades com tão poucos recursos que sequer possuem luz elétrica. Ainda há muito a ser feito para aproximar o trabalho legislativo dos cidadãos. O primeiro passo é nas urnas. A Câmara Municipal que quiser participar da rede de casas legislativas pode acessar o portal do Interleges. O endereço é este que aparece aí na tela, www.interleges.leg.br. Quanto de imposto é pago em 1 quilo de carne? A resposta não é simples, porque muitos tributos incidem nos produtos e serviços brasileiros de forma acumulada. Mas um projeto em análise no Senado pretende revelar para o consumidor a caixa preta dos impostos. O preço que se paga por um produto não reflete apenas o custo e o lucro, ou a lógica da oferta e da procura. Nele estão embutidos os impostos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, tomando por base o que é cobrado de impostos no estado de São Paulo, na compra de 1 quilo de pão francês, a R$ 7,00, por exemplo, o consumidor está pagando R$ 1,18, ou 16,86% de tributos. Se for 1 quilo de feijão, por R$ 4,50, paga-se quase 80 centavos, ou 17,24% em impostos. Já na compra de um carro popular 0 quilômetro a R$ 22.000, o consumidor pagará mais de R$ 8.000 de carga tributária, ou seja, quase 37%. Que ao comprar se paga imposto, o consumidor sabe, só não sabe quanto. Não faço ideia, não tenho ideia não. Eu sei que eu compro e pago o que eu tenho que pagar. Eu não sei quanto exatamente, mas eu sei que é muita coisa. Não perco meu tempo para fazer conta não, porque o governo só quer tributar. Se depender de um projeto que tramita no Senado, o consumidor vai poder identificar no documento fiscal quanto paga de imposto na compra de um produto ou serviço. O projeto só obriga a identificação de 5 impostos, mas até isso, considerando a realidade brasileira, pode ser bastante complicado. Nós temos uma estrutura tributária extremamente complexa. São 3 instâncias de tributação, União, Estados e municípios, com vários tipos de tributos, de impostos e contribuições. Aqueles impostos, por exemplo, em cascata, chamados impostos em cascata, eles vão sendo incorporados ao preço nas diferentes etapas de produção. De modo que quando se chega à etapa final não se tem ideia, pelo menos não se tem uma ideia precisa do quanto de tributos já foram incorporados ao preço ao longo da cadeia de produção. É impossível colocar todos os impostos? Porque nós temos em torno de 16 impostos.
Então nós escolhemos 5, para que a gente aprove um projeto que seja execuível, que possa ser levado à prática. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser importante e pode levar a apressar a reforma tributária. Pela proposta, os 5 tributos a serem identificados na nota fiscal são: imposto sobre importação, imposto sobre produtos industrializados, contribuição de intervenção no domínio econômico, imposto sobre circulação de mercadorias e imposto sobre serviços. O país está avançando no sentido da transparência total. É importante que o consumidor, ao comprar uma mercadoria, ao comprar um produto, ele possa saber qual é o preço efetivo daquele produto e quanto de impostos está embutido naquele produto. O Senado em Dia termina aqui. Esta foi a última edição em que contamos com o trabalho de Rosalvo Dantas, nosso colega que se aposenta na próxima semana. Cenógrafo e videografista, Rosalvo trabalhou por muitos anos aqui na TV Senado, na TV Globo e em outras emissoras. Fica aqui o nosso muito obrigado a este profissional dedicado que agora irá desfrutar de uma nova etapa da vida. Daqui a poucas horas você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.